Olá, estudantes do segundo ano. Eu sou a professora Michele Bedin e hoje nós vamos estudar matemática, dia 29/9 do ano 2020. E para nossa aula de matemática, nós vamos precisar do nosso livro de matemática, lápis de cor ou canetinha de destacar texto, lápis grafite e borracha. Organize o seu material, então, para nós começarmos a nossa aula. E antes, vamos dar uma olhadinha no nosso calendário. Então, esse aqui é o calendário de setembro. Nós tivemos os aniversariantes Eduardo, Larissa, Gabriel, Felipe dos Santos. Hoje é terça-feira, dia 29, e amanhã será o último dia, né? O dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro vai ser numa quarta-feira. Então, setembro começou no dia 1º, terça-feira, e vai terminar no dia 30 de setembro, numa quarta-feira. Parabéns, então, aos aniversariantes. E lá no livro de matemática, nós vamos abrir na página 54. Essa página, talvez nós já tenhamos trabalhado com essa página, a professora não marcou. Se vocês já fizeram essa página, vamos só conferir as respostas. Se vocês não fizeram, já vamos fazer as respostas, corrigir, deixar tudo certinho. Combinado? Então, vamos lá. Nessa atividade aqui, nós vamos trabalhar com os números, nós vamos fazer contagens, nós vamos falar sobre problemas de matemática, da adição e da subtração. Então, bastante atenção aí, hein? Vou aproximar para ficar mais fácil de acompanhar a leitura. Colocando a data aqui na página. Quem já fez a atividade e não colocou a data, é bom colocar. 29/9 de 2020, para a gente saber pelo menos que a atividade foi corrigida nessa data. Ler e entender. Acompanhe a leitura do trecho de um conto. Nesse trecho, uma moça entra em uma casa e encontra tigelas e camas bem pequenas. Quando eu comecei a ler essa parte do texto, vocês sabem qual história que eu me lembrei? Qual história vocês se lembraram? Uma moça entra em uma casa e encontra tigelas e camas bem pequenas. Eu lembrei, a princípio, da história da Cachinhos Dourados, porque foi o que ela fez, né? Só que na casa que ela entrou, tinha tigelas, tinha camas, só que não eram todas que eram bem pequenas. Então, de que história será que é essa? É a história da Branca de Neve. Vamos ver aqui, ó. Branca de Neve. Vamos lá, moçada? De manhã, ao acordar, a moça avistou uma casinha ao longe. Foi até lá e viu pela janela uma pequena mesa com 7 lugares postos. Vamos perceber aqui, ó, que nós temos uma frase para falar que ela viu a casinha. E outra frase para dizer que ela foi até lá na casinha que ela tinha visto. E aí ela olhou pela janela, uma mesa bem pequena com 7 lugares postos. Quer dizer, já tinha a mesa arrumada. Colocaram pratos, garfos ou colheres, facas, né? Copos para beber, tá? E eu acho que não tinha nada dentro dos pratos ainda, tá? Vamos observar o que é que vem agora? Olha aqui, esse sinalzinho aqui é o sinal que alguém vai falar ou alguém vai pensar, tá? Só que não tinha outra pessoa lá para ela conversar. Então, vamos ver o que aconteceu. Que tigelas, pratos e copos minúsculos. O que é minúsculo? Pequeno. E olha aqui o ponto de exclamação. Opa, então a gente tem que ler essa frase com uma voz
espanto! Que tigelas, pratos e copos minúsculos! Ela pensou. Então entrou e comeu uma lasca de pão, tomou um pouquinho de sopa e bebeu uma gota de água. Depois subiu a escada e encontrou 7 camas pequenininhas. Branca de Neve experimentou 6 camas, mas não coube nenhuma. A 7ª era justo do seu tamanho e foi lá que ela deitou e adormeceu. No fim da tarde, 7 anões entraram na casinha, de volta da montanha onde trabalhavam em uma mina de cobre e ouro. Então, os anões trabalhavam em uma mina. Vocês já viram falar em mina? Mina é um lugar onde que eles vão escavando a terra, as pedras, para ver se encontram ouro e cobre aqui no caso, né? Mas as minas podem ser de outras coisas, pode ser mina de carvão ou outras pedras preciosas também. E vamos lá. O primeiro disse, e ó, aqui tá mostrando também que ele vai falar. Podia ser o travessão, tá, pessoal? Quem sentou na minha cadeira? Olha a voz de pergunta aqui, porque aqui tem o ponto de interrogação. O segundo disse, quem comeu do meu pão? Ponto de interrogação, voz de pergunta, né? O terceiro disse, quem usou a minha colher? O quarto disse, quem tomou da minha sopa? Olha lá, ponto de interrogação tem que fazer voz de pergunta. O quinto disse, quem usou meu copo? Ponto de interrogação. O sexto disse, quem bebeu da minha água? Ponto de interrogação, voz de pergunta. O sétimo disse, vejam quem está dormindo na minha cama. Agora ele não está perguntando, agora ele está falando com uma voz assim, ó. Olha que coisa que está acontecendo aqui. Então, a gente precisa fazer uma voz de espanto, né? Os 7 anões exclamaram, minha nossa! Então, essa é uma parte de Contos de Princesas de Sue Blackwell, São Paulo, Martim Fontes, 2012. Então, esse aqui ó, é o nome do livro, Contos de Princesa. Esse aqui é o autor, quem inventou a história. São Paulo é onde fica a editora, e a editora se chama Martins Fontes. E foi feito no ano 2012. Gente, gostaram dessa parte da história? Eu amei, eu adoro essa história da Branca de Neve. E olha ali ó, como a gente encontra matemática nessa história. Vamos ver como? Tem matemática aí. Quando a gente precisa, por exemplo, arrumar a mesa do almoço, arrumar a mesa do jantar, a gente precisa saber quantas pessoas tem, quantos garfos, facas, colheres vai usar, quantos copos vão usar, guardanapo. E vocês já conheciam a história da Branca de Neve? Eu já conhecia. Vamos lá para as atividades, então. Quem já fez tem que corrigir. Tudo certo? Vamos ver se a prof consegue aqui mudar. Aqui, mudei. Vou aproximar, tá, moçada? Então, vamos lá pertinho. Colocaram a data nessa página também? Aqui, ó. Explore. Aqui do ladinho, vocês podem colocar a data, tá, gente? Então, 29/9/2020. Número 1. O texto é o trecho de um conto famoso chamado Branca de Neve. E aqui tem aspas, não é porque alguém vai falar, é só pra gente ressaltar o nome da história, para parecer melhor, tá?
Você conhece essa história? O que sabe sobre ela? Então, aqui a resposta é pessoal, cada um vai falar se conhece, se já sabe da história, se ainda não sabe, tá bom? E sempre lembrando que, dependendo de quem conta a história, ela pode ser um pouquinho diferente, né, uma da outra. Então, é porque é uma história que tinha ela tinha uma tradição de ser passada oralmente. E aí, às vezes, a pessoa mudava um pouquinho o jeito de falar e ficava um pouquinho diferente, tá? Não precisa anotar essa atividade aqui. Essa atividade aqui tem o balãozinho que ela é para ser oral, então não precisa escrever, tá bom? 2. Quais outros contos que você conhece? E aí, quais outros contos de fada que você conhece? Ou conto maravilhoso, que acontece alguma coisa de mágica na história que você conhece? Por exemplo, conhece a Cinderela? História João e Maria? Peter Pan? O Pequeno Polegar? Chapeuzinho Vermelho? Rapunzel ou Os Três Porquinhos? Eu conheço todas essas histórias aqui. E outras ainda, né? Tem muito mais histórias. Também não precisa anotar, porque ela tem o balãozinho, tá, gente? 3. Releia o primeiro parágrafo do texto e responda: quem é a moça citada no trecho? Então, vamos lá voltar pro nosso texto, ó. Esse aqui, ó, é o primeiro parágrafo. Começa aqui de manhã até 7 lugares postos. Então, vamos ver. De manhã, ao acordar, a moça avistou uma casinha ao longe. Foi até lá e viu pela janela uma pequena mesa com 7 lugares postos. Quem é essa moça que avistou a casinha? Foi até lá. Quem é? Prof, precisa pegar aqui o programinha da lousa. É a Branca de Neve. Com certeza, né, gente? É a Branca de Neve. É a mesma moça do nome da história. Mas isso vocês já sabiam, né? Então, primeiro, eu vou pedir para vocês pintarem aqui onde está escrito Branca de Neve. Vamos pintar. Ixi, a minha canetinha tá enorme. Branca de Neve. Quem já pintou? Vamos para a próxima página. Vamos responder essa pergunta. Então, vamos lá. Releia o primeiro parágrafo do texto e responda quem é a moça citada no texto. Tem gente até que já escreveu, que a prof demorou demais, né? Branca de Neve. Branca de Neve. E eu não conheço nenhuma pessoa que tem esse nome Branca de Neve. Vocês conhecem? Eu não, eu conheço uma gatinha que se chama Branca de Neve. Então, vamos lá. 4. Também é pra gente conversar, tá? Assim que olhou pela janela da casinha, a moça pensou: que tigelas, pratos e copos minúsculos! E por que esses objetos são tão pequenos ou eram tão pequenos lá na casa deles, hein, pessoal? Porque era o pequeno urso que morava lá? Ou porque tinha gatinhos morando lá? Por que será?
Porque os 7 anões moravam naquela casa, né? 7 anões. E os anões são pessoas que, por algum motivo no corpo dela, elas não tiveram hormônio de crescimento. Então, elas ficaram numa altura menor, mesmo adultas, elas não cresceram tanto quanto uma outra pessoa cresce. Mas são pessoas como a gente, que tem sentimentos, que ficam felizes, ficam tristes, que tem amigos, que tem família, não é mesmo? Então, são pessoas, certo? Então, vamos lá. Atividade 4 é porque eram os 7 anões que moravam naquela casinha. Vamos voltar lá para o texto. Amplie na história as 7 anões como personagens. Quantas colheres provavelmente havia sobre a mesa que a Branca de Neve comeu? Onde, né, a Branca de Neve comeu? Na mesa tinham quantos talheres ou quantas colheres que tinha? Quantas colheres é a pergunta certa? Fácil ou difícil, moçada? Para mim tá fácil. Quantas colheres que é para cada pessoa na mesa, será? Uma colher para cada um, né? E se tinha 7 anões, quantas colheres precisam ter para ter uma colher para cada um? Precisam ter 7 o quê? Colheres. Não esqueçam de escrever colheres, porque aí a gente sabe do que tá falando. Porque senão é 7 o quê? É 7 anões, 7 pessoas, 7 animais, tá? Então, 7 colheres. Já que tem espaço, vamos usar para escrever, tá? 6. Quantos copos e quantos pratos? Então, devia ter 7 copos e 7 pratos, certo? Então, eu vou colocar aqui 2 respostas. Alguém pode ter escrito assim, 7 copos e 7 pratos, né? E tem pessoas que podem ter escrito assim também. 7 copos mais 7 copos mais 7 copos mais 7 pratos dá 14. 14 no total, certo? Então, as 2 respostas a prof vai aceitar. Ou 14 copos e pratos no total, tá bom? Porque a pergunta aqui, a gente não consegue entender muito bem se ele quer saber quantos copos separados e quantos pratos separados, ou juntando os copos e juntando os pratos, quanto que vai ter no total, tá bom? Então, 7 copos mais 7 pratos, tá bom? Se você acertou, faça um certinho, tá? A prof tá esquecendo de falar, mas pode fazer um certinho, hein, gente? Vamos agora para a atividade 7. Faça uma estimativa de quantos objetos que havia sobre a mesa dos 7 anões. Vamos pensar. Se tinha sopa, né? Então, tinha colheres. Então, tinha 7 colheres, 7 copos, 7 pratos. O que mais que podia ter na mesa? 7 guardanapos, mais a panela de sopa, mais uma tigela de pão. Não é, gente? Será que tinham mais objetos, mais do que 20 ou menos do que 20? Aí vocês que vão ter que me dizer.
Não tem uma resposta certa, tá, gente? Mas a gente pensa que tem tudo isso que a professora falou, né? Tem os pratos, tem os copos, tem as colheres, tem a tigela do pão, tem a tigela da sopa, né? A panela, tem bastante coisa. Marcaram a estimativa de vocês? Muito bem, como eu falei, gente, não tem certo nem tem errado, tá bom? A prof acha que tem mais de 20, se for pensar. Porque, ó, 7, vou contar aqui, ó. 7 pratos, mais 7 colheres, mais 7 copos. Então, 7 mais 7 vai dar 14. 14 mais 7, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Já deu 21. Só contando com o prato, com o talher, com a colher e com o copo. Então, mais que 20, tá bom? 8. Se a história tivesse 12 anões ao invés de 7, qual seria o último ordinal usado para a fala do último anão? E aí? O que a gente falou? O primeiro anão disse, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E aí, se tivesse mais um, seria oitavo. Mais um, nono. Mais um, décimo. Mais um, 11º. Mais um, 12º, 13º. Opa, 12º, a prof já ia falar mais, né? 12º. Então, eu vou copiar essa parte aqui. Então, se a história tivesse em 12 anões, eu vou escrever aqui todas as ordens, tá? Ó, primeiro, vírgula, segundo, vírgula. Que tá errado esse risquinho aqui, deixa a prof apagar. Segundo, terceiro, quarto. Pode colocar o risquinho embaixo assim também, tá, gente? O prof até esqueceu. Quarto, quinto, sexto. Sexto é o que existe, né? Sétimo, até o sétimo anão que tem de verdade. Aí, se a gente continuasse, seria oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, que seria o último, tá, gente? Então, aqui, ó, 12º. Vamos escrever? Então, o anão seria o 12º, né? Então, eu vou colocar aqui. O anão seria o 12º. Gente, aqui no computador a letra fica sem o tracinho, tá? Ou, se a gente quiser escrever, 12º.
O anão seria o 12º. Ou, se a gente quiser escrever, né? 12º. Colocaram a data? Agora, gente, quero fazer uma outra pergunta. Se a gente estiver num lugar, pode ir entrando na casa dos outros, assim? Sem mais nem menos? Pega e entra? Não, né, gente? Mas ela estava numa situação de perigo, tá? Às vezes a gente entrar na casa de outra pessoa, a gente também se coloca numa situação de perigo. A gente não sabe quem tá lá dentro, se vai ajudar ou não, né? Mas no caso da Branca de Neve, ela estava numa situação de perigo e estava procurando ajuda, tá bom? Sempre que vocês estiverem numa situação de perigo, procurem um adulto para contar, para conversar o que está acontecendo, tudo bem? Gente, por hoje é isso, pessoal. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de relembrar a história da Chapeuzinho Vermelho. Vou colocar... Chapeuzinho Vermelho não, Branca de Neve. E vou colocar para vocês o link para vocês assistirem o desenho da Branca de Neve, quem quiser, tá bom? Beijão da prof, tô com saudade, bom finalzinho de aula e até a próxima. Até mais!